Imagina que você conseguisse comprar uma empresa centenária, que é só você fechar os olhos e pensar em agro, que você vai ver tratorzão passando para todo lado com a logo dessa empresa. Inclusive que é uma empresa que historicamente distribui muitos dividendos, passou por várias crises e você consegue adquirir ela por 50 centavos, R$ 1. Tá de graça, barata demais. Você compraria pra caramba ou não? Porque tem aquele ditado famoso, né? Que se for injeção na testa, eu não quero nem de graça. Será que Banco do Brasil tá igual injeção na testa? Ou será que realmente não estamos encontrando erro nessa precificação de Banco do Brasil? Olha só, nos últimos 30 dias, Banco do Brasil saiu lá da faixa dos 19,39 e recuperou o preço aí em 20,57, 20,58, né? Então temos uma valorização de 6% nos últimos 30 dias. E sendo bem sincero com você, Banco do Brasil não está apresentando um ROI muito legal nos últimos 12 meses, não tem um dividendo yield atrativo para aumentar a TIR de sua carteira, não tem nenhum tipo de atratividade olhando para o curto prazo, assim como as casas de análise falam para você, né? Itaú, Banco do Brasil, XP, todo mundo rebaixando nota de Banco do Brasil, descendo o preço teto que antes era de 32 para 28, para 27, para 24, para 21 XP. A última vez aí de reavaliação do preço teto de Banco do Brasil ficou em R$ 21, apesar de manter posição neutra. Então se tiver comprado a 24, não venda. Mas será que nessa situação faz sentido a gente olhar para o Banco do Brasil como algo de curto prazo? Eu quero te mostrar um detalhe de um estudo que inclusive nem foi eu que fiz. Quem fez foi um aluno da MGD. E aqui eu já quero te mostrar o quão brabo você ficará se você também entrar na MGD. A próxima turma vai abrir provavelmente aí no mês que vem, você vai ter a oportunidade de fazer análises como esse aluno fez. E ele me mandou uma planilhinha e falou assim: Léo, vê se isso aqui que eu dei uma olhada faz sentido. O que ele fez? Ele estudou os anos de 2023, 2024, 2025 e o primeiro trimestre de 2026. Só que ele olhou um documento que poucas pessoas, eu duvido que você olhou, você que investe, olha no meu olho aqui, editor, deixa só a faixa do meu olho. Eu duvido que você aí que tem Banco do Brasil já olhou esse documento. Eu duvido. Deve salvar uns 5, 6, no máximo os alunos da MGD. E olha que ainda deve ter aluno da MGD preguiçoso que não olhou isso aqui. Deixe aqui nos comentários se você já tinha olhado esse documento. Existem documentos que são divulgados, chamado demonstrações contábeis. E o número de páginas assusta. Mas aqui é literalmente tudo que você precisa saber que o banco fez de movimentação durante o ano inteiro. Você consegue ver, são praticamente só planilha, meu amigo. É só planilha aqui. É um negócio que todo mundo que gosta de analisar a empresa mesmo, o fundo imobiliário, gosta. Que é planilha bem organizada. E eu quero te convidar para ir lá para a página 74. Aqui na página 74 das demonstrações contábeis, a gente tem o famoso quadro de investimento. O que é esse danado de investimento? Olha lá, movimentação nas participações em controladas, coligadas e controladas em conjunto. Parece muito difícil, na verdade, mas é facinho demais da conta. Vou te explicar aqui, ó. Imagina só a GD, geração de dividendos. Como que a GD nasceu? Nasceu com a minha vontade de compartilhar o conhecimento que eu estava adquirindo sobre investimentos, porque eu fiquei muito comovido, já que médicos que ganhavam 60, 120 mil reais por mês não sabiam o que era IPCA. Naquele momento eu era ateu, mas provavelmente foi uma chama do Espírito Santo, que foi através desse caminho que eu me reencontrei com Jesus, que apareceu uma ideia clara e cristalina na minha mente. Imagina o cara que ganha um salário mínimo. Se esses médicos aqui que abrem a barriga do povo, abrem a cabeça do povo, tem um conhecimento absurdo sobre medicina, ganham um salário gigantesco, não sabe sobre IPCA, o que será dos caras que ganham um salário mínimo? Foi por isso que eu abri o canal. Então a GD iniciou-se com o canal. A partir daí a gente foi abrindo braços. Então depois de 5 anos gravando vídeo no canal, 5 anos comecei a abrir algumas turmas. Então aqui a gente abriu o braço educacional da empresa. Depois a gente percebeu no mercado que os consolidadores eram todos ruins. Não ruins, mas deixava a desejar em muitas coisas. Por muito tempo eu utilizei o melhor consolidador que existia até então, mas ainda havia dificuldades no cálculo de rentabilidade, algumas limitações para consolidar algum tipo de posição. E pensei assim, pô, vamos criar o melhor consolidador que existe? Abrimos então o segundo braço, que ainda está em desenvolvimento, tá?
ainda está em desenvolvimento. Já existe a Ward aqui como melhor plataforma para análise de ativo, que não tem, o que tem lá, não tem nenhum outro site, mas ainda não temos o consolidador, justamente porque vai ser o melhor. Então, abrir um segundo braço. Tem um terceiro braço, que pode ser que a gente abra no futuro, uma empresa talvez de consultoria, porque eu sei que tem muita gente que chega aqui nesse braço educacional, mas não quer estudar, quer que alguém cuida da carteira, só que as consultorias que hoje existem, pô, cobra 1, 2, 3% do seu patrimônio e te entrega uma carteira cheia de TF, sem nenhum tipo de personalização. Ah, você tem 1 milhão, é essa carteira. Ah, você tem 10, é essa carteira. Ah, você gosta de... é essa. Tudo pré-selecionado. E aí, perceba, a GD tá aqui e tem as suas controladas. Tem as empresas que fazem parte da sociedade da GD. Te contei uma breve historinha aí de como que funciona a geração de dividendos, só para você entender como que funciona também o Banco do Brasil. Eu quero que você leia aqui junto comigo agora. O Banco do Brasil foi um dos primeiros CNPJs do Brasil. E de lá para cá ele veio fazendo alguns investimentos. Imagina um banco que foi aberto há mais de 100 anos atrás. Viu necessidade de um braço de cartão, viu necessidade de um braço de consórcio, viu necessidade de um braço de gestão de ativos. E ele foi, conforme o tempo passando, conseguindo essas controladas, que não é só o Banco do Brasil não, o Itaú também tem, o BTG também tem, o Santander também tem, o Bradescão também, toda empresa, conforme ela começa a crescer, ela vai tendo esses novos braços, porque normalmente ou é porque o serviço de terceiro é ruim, ou porque ela não quer terceirizar o serviço, ela quer fazer ela mesma. E aqui eu quero que você leia junto comigo, ó, dentro do país, aqui Brasilzão, o que que o Banco do Brasil tem de braços, controladas. Chama as controladas de empresas que são 100% de uma outra empresa. Imagina a empresa aqui educacional da GD, 100% da GD. É só uma divisão para organização, certo? Então olha aqui para você ver. A BB Elo Cartões Participações é 100% do Banco do Brasil. Então isso aqui é Banco do Brasil, porque é uma empresa diferente, mas é 100% do Banco do Brasil. Ó, a BB Seguridade, 68%, BB Seguridade, a BBSE mesmo, que você tem na sua carteira, BBSE, 68% do Banco do Brasil. A BB Leasing, que é o arrendamento mercantil, Banco Votorantim, 50% do Banco do Brasil, BB Banco de Investimentos, 100% do Banco do Brasil, BB Tecno, tá vendo que é tudo do Banco do Brasil? Tudo 100% do Banco do Brasil, ó, só o Votorantim aqui, a BBSE no caso era 100% do Banco do Brasil, só que fez o IPO, anunciou o Free Float e tal, e aí por isso não é 100% do Banco do Brasil, mas ela é controlada pelo Banco do Brasil, 68% é do Banco do Brasil. Aí já começa pra... será que o Banco do Brasil não vai assinar o contrato com a BB Seguridade 2033? Tem muita gente que tem medo disso, né? 2030? Será que não vai? No exterior, tem mais coisa, olha lá. Banco Patagônia, 80% do Banco do Brasil. Essa holding aqui de Cayman, não sei como pronuncia, 100%. Banco do Brasil no exterior, Banco do Brasil Securities, não sei, Banco do Brasil Américas, BB Hold Company lá nos Estados Unidos. Percebe que é tudo Banco do Brasil. Então, isso aqui são as controladas do Banco do Brasil. Léo, por que você tá me falando isso? E por que isso aqui faz tanto sentido? Porque você concorda comigo que a empresa educacional da GD gera uma receita que cai aqui na geração de dividendos? E aí é resultado da geração de dividendos? Se eu consigo comprar a geração de dividendos, eu tenho que considerar este resultado ou não? Tenho, não tem? E aí eu quero te mostrar umas coisas interessantes aqui. Quero te mostrar umas coisinhas interessantes aqui. Olha só isso aqui, cara. Eu quero que você pegue aqui o lucro líquido do primeiro trimestre de 2026. Lucro líquido do primeiro trimestre de 2026. Aquele mesmo lucro líquido que a gente viu lá no Banco do Brasil de 3,4 bilhões. 3,4 bilhões ajustado, né? A gente vai ver o lucro líquido de cada uma das participações. Então olha lá. Lucro líquido do primeiro trimestre da Elo Cartões Participação, 365 milhões. BB Seguridade, olha lá, 2,1 bilhão. Eu li isso aqui com você, cara. Eu li o relatório de BB Seguridade junto com você. Se você não acompanha o canal, eu já te convido a se inscrever, que aqui você não vai deixar nenhum tipo de detalhezinho passar, que eu vou te mostrar tudo que você vai pensar, pô, parecia que eu tô pagando esse cara aí, um curso pago, porque eu paguei o cara lá 3 mil e ele não me ensinou isso aqui, como que esse cara ensina no YouTube? É pra isso que eu sento aqui todos os dias, meu amigo, pra você ter essa sensação. 96 milhões aqui, 467... Então, isso aqui são os lucros líquidos. É óbvio, por exemplo, BB Seguridade, isso aqui foi o lucro líquido, mas o Banco do Brasil só tem 68%. Então, qual que é o resultado de equivalência? Agora você entende lá na DRE o que é aquele negócio de resultado de equivalência. É o que eu tenho de participações, só que eu não tenho 100%, porque aqui você consegue perceber, ó. Nesse aqui o lucro líquido foi 365. Eu tenho 100%, então qual que é o resultado de equivalência? 365. Esse aqui, ó, eu tenho 100% dessa aqui, não é? Deu o resultado lá de 600 milhões. Banco de Gestão de Recursos, BB Gestão de... Quanto que vai ter aqui? 600 milhões. Então você consegue perceber que, no caso da BB Seguridade, eu tenho que fazer a continha lá. O lucro foi 2,1 bi, só que eu só tenho 68%. Então quanto que ficou?
1,4 bi. Olha o Banco Votorantim aqui também, que é 50%, ó. Fez um resultado de 467 milhões. Só tem os 50%, então eu fiquei com quanto de resultado de equivalência? 233 milhões. E aqui no final a gente consegue ver qual foi o resultado de equivalência, ó. Resultado de equivalência. Opa, calma. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. De lucro líquido, só das minhas coligadas, só das minhas controladas, eu tive 3,8 bi de resultado do Banco do Brasil. Ó, quero te provocar. Por quê? Que o resultado do Banco do Brasil foi de 3,4, sendo que só o resultado das controladas foi 3,8. E aí agora eu quero pegar aqui a planilha do meu aluno aqui, só para te mostrar de maneira mais didática, que eu fui até pintando aqui as coisas que precisavam de destaque. Olha lá, as movimentações do primeiro trimestre. Então o resultado de equivalência só de dentro do país, tá? Só aqui no Brasilzão. 98% do resultado do banco, que foi 3,4 bi, veio do resultado das equivalências. Se eu pego do exterior, veio mais 14%. Olha, Léo, como assim? Mais de 100% do resultado por quê? Porque a operação bancária está dando prejuízo nesse momento. Então, as controladas estão dando 3,8, só que eu estou tendo que tirar muito dinheiro para provisão, né? Tem que tirar muito dinheiro para provisão, e aí isso está sendo consumido um pouquinho. Quando eu ajusto o lucro, fica 3,4 bi. Ou seja, realmente me parece que hoje, eu vou te mostrar os anos anteriores, tá? Me parece que hoje você tá pagando R$20 e tá levando a operação bancária de empréstimo, spread, de crédito, de graça. Porque a gente tá ganhando 3,4 bi só com as participações. Vamos ver, se a gente pudesse comprar essas participações diretamente, quanto que eu poderia pagar nessas participações? A gente vai fazer essa conta até o final do vídeo. E você vai entender qual seria o preço teto só das participações. Se a gente for jogar o Banco do Brasil, a parte operacional bancária, a gente for tirar isso e jogar no lixo. Não quero mais, nunca mais vou contar com esses resultados desse banco. Nunca mais, na minha vida. Os próximos 100 anos, quero investir em Banco do Brasil só pelas controladas. O quanto que você poderia pagar? Por exemplo, eu quero investir na GD, mas só pela controlada aqui de educacional e a outra controlada, sei lá, de consultoria. Eu queria essas, mas eu não consigo investir nessas. Então eu invisto aqui, para poder ter essas aqui. Entende? Léo, mas vamos dar uma olhada nesse resultado de equivalência, no caso dos outros trimestres, nos outros anos, para a gente ver se essas participações elas estão crescendo ou não, se elas estão diminuindo, encurtando o seu lucro, como que está acontecendo a evolução dessas participações. Porque já que eu não consigo avaliar bem certinho cada uma delas, eu tenho que avaliar através do Banco do Brasil, eu preciso ter essa dimensão, já que se eu quero comprar Banco do Brasil, tirando o Banco do Brasil, né? Eu não quero a operação de crédito do Banco do Brasil, que eu acho que nunca mais vai voltar, mas eu tenho essa proteção de comprar pelas equivalências. Quando eu pego aqui a demonstração de resultados do exercício 2024, tá? Então, dezembro de 2024, eu consigo lá na página, deixa eu ver se acho que é 62, 62, você consegue ver o exercício 2024, tá? O exercício 2024, o resultado de equivalência 2024, e a gente tem aqui ó, o resultado de equivalência 2023 também. Perceba, olha que doideira isso aqui, cara. Aqui eu tô pegando o ano inteiro, tá? Tô pegando o ano inteiro, depois a gente volta lá pro primeiro tri de 2025 que eu planilhei. Eu não, o aluno planilhou, eu só tô usando as informações da planilha. Assim que é bom, né? Nem planilha eu preciso fazer mais. Ô, trem bom. Olha lá, BB Elo, BB Seguridade, BB... É os mesmos, tá? São os mesmos, as mesmas participações. Só que aqui eu tô pegando o exercício 2024. Então, pegando todo o lucro. Olha, todo o lucro de BB Seguridade, todo o lucro do ano, tá? Do ano de 2024, 24, lembra disso? Aí, no caso aqui, se eu tenho só 68% de BB Seguridade, ela lucrou aqui 8,6 bi, eu vou ter, então, 5,9 bi. Parece muito número e muito difícil aqui pra você analisar esses números. É facinho demais, cara. Quando você entrar no MGD, a gente vai ter aula só disso, só deste documento. Então não tem como você ter dúvida, tá? E aqui a gente consegue ver, olha que doideira, 17,7 bilhões de reais do lucro do Banco do Brasil veio só das controladas em 2024. Em 2023 foi quanto? 16,8 bi. 16,8 bi. Você consegue perceber que só aqui já tivemos um crescimento, vamos até ver aqui quanto foi o crescimento, 17,7 dividido por 16,8, a gente já teve um crescimento de 5,35% de 2023 para 2024 só das coligadas, tá? Só das coligadas, só das controladas aqui, beleza? E aí, quando a gente joga isso aqui na planilha e vê o percentual do resultado do Banco do Brasil em referência a essas controladas, olha, em 2023, o resultado no país representava 34%, e 35% em 2024. Aqui, no caso, em 2026,
está representando 98% do lucro. A gente já volta no primeiro TRI de 2025 para fazer a comparação TRI a TRI 2026 e 2025. Mas você consegue perceber aqui que a gente tem dois pontos muito importantes. Olha o lucro do Banco Patagônia, o quanto que era. Pra você ver que realmente é algo estrutural do Banco do Brasil, né? Da administração do Banco do Brasil. O Banco Patagônia, ele tava com lucros muito maiores também, ó, 5,4 bi, 3,5 bi. Agora, nesse trimestre, foram 500 bi. No caso, se a gente repetir isso nos próximos trimestres, daria 2 bi. Reduziria ali 50% o lucro do Banco Patagônia, praticamente, né? Um pouco menos que 50%, uns 40%, uns 35% de queda do lucro. Mas você consegue perceber que 47% daquele resultado gigantesco de 2023, ó, lembra lá? 35,6 bi, Banco do Brasil, a estatal que lucra mais do que o privado, que tava batendo no Itaú naquela época, né? Com desconto, PL de 5, Itaú PL de 10, sem desconto, lucrando a mesma coisa com o Banco do Brasil, todo mundo comprando Banco do Brasil, eu comprei Banco do Brasil. Só que desse lucro absurdo de 35,6 bi, 47% veio das controladas. Perceba o quanto o Banco do Brasil, a parte de spread de crédito mesmo, emprestar dinheiro e ganhar dinheiro com o spread de crédito, estava dando lucro naquela época. 53% do resultado vinha dessa operação bancária. 53%. Aqui em 2024, a operação bancária ainda amassou mais um pouco. Mesmo o Banco Patagônia crescendo, mesmo crescendo aqui as coligadas de 16 para 17,7, mesmo assim, o banco, no caso, a operação bancária mesmo de crédito, de empréstimo, ela cresceu ainda mais, que começou a representar 54%. Então você percebe que desses 37,9 bi, metade disso aqui vem realmente das controladas, não é verdade? Metade realmente vem das controladas. Quando a gente joga para cá, primeiro TRI de 2026, você consegue perceber que agora realmente a operação de crédito, a parte de spread bancário tá com dificuldade, pô, porque só as controladas tá dando mais lucro que o banco inteiro, porque o banco inteiro tem que, depois, imagina que a AGD tem um problema financeiro, só que a parte de consultoria e a parte de educacional tá tudo certo, tá bem, tá evoluindo o lucro e tal. Quando esse dinheiro cai aqui na AGD, primeiro tem que resolver o problema da AGD, né, para depois entregar o lucro líquido ajustado. Então imagina que tem algum problema aqui, no caso, no Banco do Brasil, o problema de custo de crédito, por conta das inadimplências, na verdade, e aí isso come um pouquinho do lucro. Então, se a gente consegue fazer o seguinte, ó, se a gente parte do princípio que agora vem a premissa, senta aí, estrala o pescoço, pega, toma um restinho do café aqui que no meu não tem mais, mas pega a premissa. Se eu considerar que o Banco do Brasil nunca mais vai dar lucro, nunca mais, ele só não vai piorar a situação dele, ele só não vai afundar mais. Porque pode ser que ele afunde mais? Pode ser que ele afunde mais e aí ele consuma mais. Imagina se ele tá ficando 3 bi no preju. Porque aqui no caso ele ficou 400 milhões. Mas se ele ficasse 3 bi no preju, mesmo as controladas dando 3,8, com 3 bi de preju vai ficar 800 milhões o resultado do Banco do Brasil. O que eu acho pouquíssimo provável. Que a gente já chegou no pico de custo de crédito. Se isso aumentar mais um pouquinho, meu amigo, aí a gente tá falando realmente de calote do agro inteiro. É absurdo. Eu não acredito que vai piorar tanto assim. Já que no primeiro TRI de 2025, perceba, na época que o banco ainda estava dando lucro, né, já tinha caído de 9 bi para 7 bi, mas você consegue perceber que aqui já era 50% de representatividade, né? O primeiro TRI de 2025, as controladas deu 3,8 bi. Agora está dando 3,836. Então, basicamente, podemos dizer que não teve crescimento do lucro das controladas, porque apesar de subir aqui o lucro da BB Seguridade, apesar de subir aqui o lucro em geral das empresas aqui brasileiras, né? A gente viu o Banco Patagônia sofrendo também. Então, caiu de 585 milhões para 496 milhões. Então, você consegue perceber que teve decréscimo aqui realmente, né? De lucro do Banco Patagônia. Em percentual aumentou porque o Banco do Brasil perdeu o lucro, né? Você consegue perceber que, sim, as controladas elas estão evoluindo. E mesmo com esse problema no Banco Patagônia, ainda assim está conseguindo manter esse lucro aí de 3,8, de 3,5. A gente pode jogar até mais baixo, 3 bi. O quanto que valeria só as controladas se ela tivesse lucrando esses 3,8 bi aqui? Quanto que valeria? Porque essa é a conta justa que você tem que fazer, concorda? Pra gente ver o quanto que vale as controladas. Depois que eu sei quanto que vale as controladas, tem aqui o Banco do Brasil spread de crédito ainda, que aí eu posso somar, se eu acho que ele vai dar lucro, ou tirar desse resultado aqui se eu acho que ele vai continuar dando prejuízo. Bora lá? Então olha só, eu vou usar a própria Word aqui e o próprio valuation que eu fiz em Banco do Brasil, só pra gente simular, tá? Aqui no valuation fluxo de caixa descontado, você consegue ver que eu coloquei um lucro projetivo de 16 bi. 16 bi eu coloquei, 16,2. Só as controladas tá dando 3,8, né? Ó, se a gente pega 3,8 vezes 4 como se fosse continuar só, não vamos crescer lucro, tem nada do tipo. 15,2. Então isso aqui seria só as controladas, tá? 15,2. Só as controladas, considerando que elas vão manter o mesmo lucro.
que inclusive se elas mantiverem esse mesmo lucro de 15,2, será inferior ao que elas tiveram em 2024 e o que elas tiveram em 2023. E não tinha te mostrado consolidado em 2025 ainda, mas o resultado de equivalência aqui em 2025 também foi 16,9 bi. Então a gente pega aqui, ó, 2023, 16,8, 2024, 17,7, Banco Patagônia com problema, 16,9. É 17 bi aqui, né, no caso. Se a gente leva em consideração os 3,8 aqui do primeiro TRI de 2026, que foi muito em base ao que foi ali também do primeiro TRI de 2025, a gente chega no número de 15,2 bi, que seria abaixo de 2023, 2024, 2025. Beleza? Só para te mostrar que realmente a gente tá aqui num cenário pessimista. Se eu coloco aqui, ó, 15,2 bi, perceba o quanto que deveria valer o Banco do Brasil. Presta atenção no que eu tô falando. O quanto que deveria valer o Banco do Brasil só pelas controladas. E olha que nas controladas, talvez você não precisaria exigir uma taxa de desconto de 18% que eu estou exigindo em Banco do Brasil. Só que como ele está incluído, eu vou continuar exigindo 18%. Porque se eu exigisse só 15%, ele subiria o preço teto lá para 26%. Mas vou continuar sendo muito exigente com o Banco do Brasil. Inclusive com as controladas que ele tem. Então 15,2 bi de lucro, com 18% de desconto por ano, é como se eu tivesse que receber 18% de desconto ao ano, a gente teria aí o valor e preço justo só, levando em consideração só, de 22,77. Ah, Léo, mas eu acho que as controladas não vão crescer, vai crescer só, sei lá, 3% ao ano. Dá para você colocar aqui, ó, 3%, 3%, 3%, 3%, como se já fosse a perpetuidade desde agora, né? Tá 21,45. 21,45. Cara, onde que tá o erro de precificação de Banco do Brasil? Será que realmente o mercado acredita que o Banco do Brasil não vai dar mais nada de lucro a parte de spread bancário? Será que realmente não vai dar? E aí aqui agora eu quero fechar isso aqui com chave de ouro, até porque já acabou o café, nós temos que finalizar. Nem sempre é erro de precificação, galera. Nem sempre é erro. Às vezes vai acontecer, vai. Principalmente no Brasil, vai acontecer, vai. Às vezes é existência de um investimento melhor. Então, às vezes, o Banco do Brasil caiu porque tinha outros investimentos com menos risco, com um potencial de retorno parecido. No caso do Banco do Brasil, na minha humilde opinião, é óbvio que vai voltar a ter lucros melhores. A gente só não sabe quanto tempo isso vai demorar. E essa dúvida de quanto tempo isso vai demorar atrapalha muito na precificação, principalmente curtoprazista da grande parte das casas de asset. Isso, querendo ou não, movimenta o mercado. Quando o Itaú, o BBA solta lá, ó, o novo preço teto do Banco do Brasil, ao invés de 24, vai ser 21. Isso impacta no mercado, querendo ou não, infelizmente. E enquanto você não tiver a capacidade de fazer a sua própria análise, você vai ser refém disso também. Então você tá com o Banco do Brasil com preço médio aí, sei lá, 23, 22, 24 reais na sua carteira. Você tem medo realmente? Você vai vender mesmo realmente por causa disso? Ou você vai aguardar? É óbvio que a gente não sabe quanto tempo vai demorar para recuperar. Mas você consegue perceber que R$22 é o quanto vale só as equivalências, pô. É só o lucro das equivalências. Então, cuidado, não se desespere. Eu até gravei um vídeo aí recente sobre esse bafafá que rolou porque o Banco do Brasil contratou o Correios, e aí muita gente falando de dedo político, né? Se você quiser assistir, eu deixei aqui também, porque isso também provavelmente impacta aí no quesito governança do Banco do Brasil, e você tem que saber sobre tudo isso antes de investir no papel. Mas eu queria saber de vocês, se vocês estão investindo no Banco do Brasil. O Banco do Brasil, por exemplo, é uma grande empresa que dá para você ganhar dividendo sintético e ser pago para comprar sua ação. Você quer comprar Banco do Brasil a 20, 40, só que você não tá com tanta pressa assim? Venda uma put, pô. Se você quiser aprender sobre isso e como que você consegue ir ganhando 1, 2, 3% de rentabilidade mesmo com o Banco do Brasil a esses preços, eu já ensino aqui no canal, tem vários vídeos aí. E eu te convido, assim, com muita honra, para que você se inscreva aqui no canal, que eu prometo que não vou te decepcionar em quesito conteúdo. Talvez eu possa não falar o que você quer ouvir, porque eu vou te falar verdade baseada em fatos, evidências e artigos científicos. Mas você pode ter certeza que aqui eu vou falar o que já foi comprovado no tempo. E aqui eu vou te mostrar como você ser independente. Provavelmente às vezes você vai ficar puto comigo, porque eu não vou te dar diquinha, mas eu vou te ensinar a calcular preço teto. Eu vou te ensinar a saber se você tem que entrar no ativo ou não. E aí sim, provavelmente a gente não bata os maiores canais de investimentos que existem, porque aqui o público é mais nichado. E eu espero do fundo do coração que você faça parte dele, porque eu tô aqui por você, meu querido. Um abraço. Deixa aqui nos comentários se você tá comprando ou não o Banco do Brasil, só pra eu saber como é que tá a audiência aí. Fica com Deus, Papai do Céu te abençoe. Se prepare pra MGD, viu, que essa turma vai ser totalmente diferenciada.